Olá, sejam bem-vindos a mais um AletheaCast. Chegamos ao final dessa série. Jesus no jardim do Getsêmani, no jardim do sofrimento, das prensas das oliveiras, o jardim da angústia, mas também o jardim da vitória, da vida, da glória. Então chegamos ao último vídeo dessa série. Será que Jesus não quis beber o cálice? Será que Jesus disse, não, se tiver uma fórmula, Senhor, de passar de mim esse cálice, então passa? Vamos em busca de mais uma verdade à luz das Escrituras. Bom, mais uma vez você aqui nesse AletheaCast. Se você está assistindo esse terceiro vídeo, então não se esquece, vamos deixar aqui disponível para você o primeiro vídeo dessa série e o segundo vídeo, esse é o terceiro vídeo da série Jesus no Getsêmani, Jardim dos Sofrimentos, mas também o Jardim da Vida. Vamos então para a mesma passagem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 26, mas vamos nos deter ao versículo 39. Diz assim, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Essa passagem muitas vezes é levada ao entendimento de que Jesus estava com medo. Não teria problema nenhum Jesus ter medo, de fato. Jesus era um homem, Jesus encarnou, tomou a forma de homem e como homem sofreu ou teve os sentimentos que todo ser humano tem. O mesmo texto vai dizer que Jesus sofreu uma angústia terrível, a ponto de ser comparada com uma depressão, né? Um senso ou uma sensação de morte. Tamanho era o sofrimento que ele estava passando. Medo é algo que é característico dos homens e não teria problema, isso não era sinônimo de fraqueza. Mas eu acredito que esse texto pode ser lido, né, essa verdade aqui pode ser lida de uma forma também que traz um sentido ou um outro sentido à passagem. Não um sentido diferente, mas um entendimento que amplia a nossa compreensão da passagem. Eu vou precisar usar aqui o texto no seu original e você então acompanha comigo. O texto no original está assim: Mu pater, ou meu pai. Ei estim dinaton. Ei é si. Ei pode tanto ser o verbo ser como a conjunção si. No caso aqui o trator optou pela conjunção si. Por isso que ele colocou si, aí ele estim dinaton. Dinaton é poder. É da mesma raiz da palavra dinamis, que é de poder. Entendendo e compreendendo essa passagem, entendendo o ei agora como o verbo ser e dinaton como poderoso, pois se refere a Deus, podemos ser levados à seguinte interpretação. Meu Pai, és poderoso para afastar de mim este cálice. E aí Jesus então não estaria transparecendo, como alguns pensam, que ele não queria beber o cálice, pois, na verdade, desde o início, ele disse que o cálice que eu hei de beber, vocês não podem beber. Pouco antes desse momento, Jesus estava com os discípulos na ceia, e lá ele disse que ia tomar o cálice que o pai dele tinha dado, preparado para ele beber. Aqui, então, ele tem consciência disso, e ele sabe que esse momento é o momento que ele está bebendo o cálice. E diga-se de passagem, o cálice da ira de Deus era o que continha nesse cálice. A ira de Deus, o furor de Deus contra todo o pecado e injustiça dos homens. O mesmo juízo de Deus que virá sobre os homens no inferno contra os seus pecados, estava sendo derramado sobre o seu Filho por conta dos nossos pecados. O mesmo juízo com o mesmo furor e ira de Deus. Logo, então, nesse outro entendimento, nós somos levados a entender essa passagem como Jesus estivesse relatando ou orando ao Pai, na verdade, dizendo, meu Pai, poderoso és para afastar de mim esse cálice. Eu reconheço que o Senhor tem poder para afastar esse cálice de mim. Eu reconheço que eu não estou bebendo esse cálice por obra maligna ou por força das circunstâncias ou porque eu não tenho outra opção. Não, eu reconheço que o Senhor tem poder para me tirar desse momento, para não me fazer beber esse cálice, mas também entendo que a tua vontade é que eu beba. Por isso, então, ele continua dizendo, então, que eu beba. Seja como tu queres,
seja feita a tua vontade. Logo, então, somos levados à compreensão de que Jesus estava orando ao Pai, reconhecendo a grandeza do Pai, o poder do Pai e a ação do Pai em conduzir ele até esse momento, para que ele bebesse o cálice da ira. Para que ele tomasse o cálice da ira. E ao tomar o cálice da ira, nós somos levados a uma grande lição. Enquanto Deus vira as costas para o seu filho, enche o cálice com o furor da sua ira contra todo o pecado e injustiça dos homens e dá para seu filho beber. Ele vira para nós a sua face, amigável e favorável. Enche um novo cálice com o vinho novo e bom do sangue do seu filho e nos dá de beber o sangue da nova aliança, para que nós pudéssemos ter novamente comunhão com ele. Se para o seu filho ele deu a ira, foi para poder dar para nós salvação e vida eterna. Se para o seu filho ele trouxe o sofrimento que nos era proposto, para o seu filho, se para o seu filho ele trouxe sofrimento para nós, ele trouxe salvação e vida eterna por meio da justiça do seu filho. Quando Deus vira as costas para o seu filho, é porque ele vira a face para nós. E na cruz, ao concluir esse cálice, ao terminar de beber esse cálice e a bradar: Deus meu, por que me desamparaste? E a deixar de visitar o seu filho com amor e graça e a passar a visitar seu filho com ira, é para poder dizer as outras palavras: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. É para que Deus pudesse nos perdoar, atendendo à oração de Jesus em nosso favor, mesmo em meio ao sofrimento que estava passando por nossa causa. E que nós precisamos refletir sobre essa passagem. Porque uma coisa precisa ser esclarecida, uma verdade precisa ser extraída aqui do texto. Nenhum homem suportaria a ira de Deus apenas como homem. Mas era necessário que um homem também bebesse e cumprisse toda a justiça, que como homem ele fez. Logo, Jesus tem que ser 100% homem e 100% Deus para suportar a ira de Deus, para cumprir a lei de Deus, para cumprir a vontade dele e trazer para nós a sua justiça e a sua graça e misericórdia. Só sendo Deus para cumprir a união, para restaurar a união da divindade com a humanidade. E isso ele já faz plenamente na sua natureza, sendo 100% homem, 100% Deus. Logo, nós aprendemos que só sendo Deus para suportar a ira de Deus, mas só sendo homem para representar os homens diante de Deus. Espero que você tenha gostado dessa série e que você possa, então, estar conosco em outros podcasts que nós estaremos proporcionando. Obrigado. Deus abençoe.